Fala galera, mais um vídeo no canal. Copa do Brasil chegando. Eu já tô ansiosa pra assistir esse jogo. E hoje a gente vai acompanhar que os donos da bola, comandado por Renata Fã e com a participação de Everton Guimarães, Ronaldo Giovanelli e os outros comentaristas falaram sobre esse confronto de Cruzeiro e Corinthians amanhã às 9h30 no Mineirão. Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa forcinha aqui pra gente. Aqui no Reage Torcida, a gente reage aos melhores momentos do futebol brasileiro e quando se trata de Cruzeiro, aí o coração bate bem mais forte. Agora sim, galera, vamos pro vídeo. No outro lado da semifinal, Cruzeiro e Corinthians. Começamos com o mandante da partida de amanhã, a equipe do Leonardo Jardim e as informações do Cruzeiro. Na busca pelo heptacampeonato, o Cruzeiro volta a encontrar no mata-mata um velho conhecido da Copa do Brasil. Em 2018, o Cabuloso conquistou o 6º título nacional ao superar o Corinthians por 3-1 no agregado, uma lembrança que reacende a confiança do torcedor. 7 anos depois daquela campanha histórica, o Cruzeiro de Leonardo Jardim vive sua melhor fase em torneios nacionais. Com desempenho sólido, fechou o Brasileirão na 3ª colocação e mantém como prioridade máxima a luta pelo título da Copa do Brasil. Já para a diretoria, a prioridade é outra: definir o futuro do técnico que está em aberto. O Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser, né? Eu já propus fazer um contrato com ele de 5 anos. O Jardim é um cara espetacular. A gente deve muito a ele o trabalho que ele fez no Cruzeiro. Ele é um técnico excepcional. A gente tem uma amizade muito grande. E eu tenho a vontade dele de não ser técnico mas a gente está conversando, eu espero que ele continue com a gente mais ano que vem, tem a Libertadores. Voltando então para este ano, a Raposa encarou um caminho de respeito na Copa do Brasil. Eliminou o Vila Nova de Goiás, passou pelo CRB e venceu o Atlético, seu maior rival, por 4-0 no agregado, em um clássico que marcou a retomada da Força Celeste na temporada. No último domingo, o time principal foi preservado na derrota por 3-0 para o Santos, justamente para este mata-mata decisivo. Quem ficará de fora desta partida é Wanderson, suspenso pelo 3º cartão amarelo e ainda se recuperando da lesão contra o Palmeiras. Tivemos que fazer uma gestão de 11 jogadores, 12 jogadores, para que na quarta-feira a gente consiga se apresentar a nossa melhor versão. E não é só a vaga na final que está em jogo. A classificação representa um impacto enorme também do Caixa. O vice leva 33 milhões de reais e o campeão 77 milhões. Além disso, o Cruzeiro pode abrir 2 taças de vantagem para o Flamengo na história da Copa do Brasil. Expectativa muito boa. Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil. Então já temos aí uma boa responsabilidade. O Mineirão estará pulsando para este confronto. A torcida esgotou todos os ingressos colocados à venda e promete transformar o gigante da Pampulha em um caldeirão azul. E tentar fazer um bom jogo e com o objetivo claro de vencer para ver se ganhamos vantagem na eliminatória. Esse primeiro jogo, ele é a decisão para o Cruzeiro, com a sua torcida no Mineirão. E o time vem muito embalado, preservou contra o Santos na última rodada do Brasileiro, já concentrado nessa possibilidade de título. Ronaldão, como você encara o seu adversário na Copa do Brasil? E o Corinthians também abriu mão, dessa última rodada, colocando os meninos, colocando em campo o Félix Torres, colocando em campo esse menino goleiro Cauê, que eu acho que ainda é melhor que o outro menino. Então, a verdade é uma só. O que a gente viu no confronto que teve no Campeonato Brasileiro, o Corinthians e o Cruzeiro, o Corinthians se preocupou muito com 3 zagueiros e deixar o meio-campo povoado, sendo que o Cruzeiro usou mais os alas. Então, o Cruzeiro deitou e rolou, amassou o Corinthians. Então, foi um erro no posicionamento que o Dorival teve. Eu acho que ele não vai cometer esse mesmo erro. Então vai ser um jogo mais truncado, um jogo pegado, não vai ter mais esses espaços pelas alas, porque depois desse jogo teve 2 avenidas feitas em volta do Mineirão ali, que era o Mateuzinho e o Hugo. Eles estavam perdidíssimos na marcação. Então eu acho que isso não vai acontecer. Não terá tanto espaço, vai ser um jogo mais truncado no meio de campo, mais pegado, porque essa competição, o mínimo de erro que você coloca nessa competição pode te custar caro no jogo de volta. Então acho que vai ser um jogo diferente. Porque essa competição e o primeiro jogo realizado entre Corinthians e Cruzeiro já deu para ver muito do que tem as duas equipes. O Corinthians, se realmente deixar as duas avenidas
pro time do Cruzeiro jogar, o Corinthians vai sofrer. Edu, o Ronaldo sempre fala mais do Corinthians que o Cruzeiro. Já tem a matéria do Corinthians aqui. Mas, de verdade, eu sempre falo pra você que o Matheus Pereira, exaltado, o Caio Jorge, a mesma coisa, Fabrício Bruno, o Cássio com a sua experiência. Mas eu queria falar com você sobre um trio muito pouco badalado. Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. Não, você falou tudo, né? É o coração do time. Esses 3 jogadores é que dá o equilíbrio para tanto a parte defensiva como na parte ofensiva, Renata. Porque você vê que são jogadores de qualidade, jogadores que sabem marcar e também sabem atacar. Principalmente o Christian, que tem a liberdade tanto de jogar pelo lado, vir pelo meio, recompondo também. Então a gente vê que um Cruzeiro muito bem armado pelo Leonardo Jardim e os jogadores sabem o que faz dentro do campo. Eu acho que isso que é o mais importante. Agora, o Campeonato Brasileiro é uma coisa e Copa do Brasil é outra. Esse jogo não decide nada, mas encaminha bastante. Porque dependendo do resultado que você tiver, você joga mais tranquilo no segundo jogo, principalmente jogando fora de casa. Agora, eu vejo que o Corinthians não vai dar esse espaço, como o Ronaldo falou, para a equipe do Cruzeiro, porque são jogadores rápidos, o Caio Jorge se movimenta muito bem, faz aquele facão aí diagonal, e o Matheus Pereira, que é o grande cérebro da equipe. Então, acho que vai ser um jogo muito duro para o Corinthians, mas ainda acredito na vitória do Cruzeiro. Agora, se for para os pênaltis, vai começar no domingo. Não, se for para os pênaltis, veja bem o que eu vou falar aqui. Vai começar no domingo às 6 da tarde, já tá com vai medo. terminar na quarta-feira. Você já tá com medo. Não, sabe por quê? Não vai no pênalti, não. De um lado, o gigante Cássio. E do outro lado, o Hugo Gilmar dos Santos Neves. Não vai nos pênaltis, não. Não vai ter gol, velho. Não vai nos pênaltis, não. Se for para os pênaltis, todo mundo vai bater. A torcida, o diretor, o presidente, o Charlie, Marcelão, Renata Fã. Vocês estão convidados para bater pênalti, porque não vai sair gol. Não vai, velho. Já o Corinthians prepara os retornos de Yuri Alberto e Garro para tentar surpreender o Cruzeiro na Copa do Brasil. O brasileiro acabou daquele jeito, melancólico, com direito a gol sofrido no fim, mas a temporada ainda sobrevive. Se por um lado o Corinthians foi o pior paulista nos pontos corridos, por outro é o único que segue vivo na Copa do Brasil. A gente precisa e quer muito um título que vá colocar a gente de uma vez por todas na história do clube. Os jogos de Copa são talvez nossas melhores atuações tenham sido nos jogos de Copa. O retrospecto recente não é dos melhores. Só uma vitória nos últimos 7 jogos, com 4 derrotas no meio do caminho. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que encerrou e que nós fomos muito abaixo e temos a ciência disso. Acho que a equipe do Corinthians merece estar em colocações melhores. E acho que foi esse o nosso discurso, mas não foi a nossa prática. E se os números não são bons no Brasileiro, o cenário muda completamente na Copa do Brasil. 6 jogos, 6 vitórias, 8 gols marcados, nenhum sofrido. Tendo eliminado o rival Palmeiras nas oitavas e com título paulista na conta, seria o Corinthians o time dos mata-matas? Erradamente, talvez, da nossa parte, mas a nossa postura em jogos de Copa ela é totalmente diferente. E isso traz uma segurança muito grande, pelo menos para mim, de saber que nesses jogos a gente vai entrar com a mentalidade que não pode ter, é erro zero. E que se acontecer a gente está preparado também para passar por cima disso, até porque aqui está todo mundo junto. Temos 6 jogos de Copa e não tomamos nenhum gol, ganhamos todos os jogos. Então isso nos dá moral, acho que isso fortalece a nossa equipe, isso mostra o que é o Corinthians. E eu acho que não adianta muito eu aqui ficar falando o que nós vamos apresentar, a gente tem que demonstrar, porque a gente passou muito tempo falando, e nem sempre a gente correspondeu. Memphis jogou cerca de 30 minutos contra o Juventude e está 100% recuperado. As questões são Yuri Alberto, artilheiro do ano com 18 gols, e Rodrigo Garro. Ambos treinaram com bola nessa segunda. O camisa 9 se recupera de um edema no pubis e de uma sobrecarga na coxa, enquanto o argentino vem de um estiramento na panturrilha. Eu não sei que parte que eles estão da transição, eles estão treinando parcial e hoje treinou até que um número melhor do que ontem, né? Que eles treinaram junto, eu treinei com eles. Não sei se vai estar à disposição dos 90 minutos, não sei se está à disposição, qual a minutagem que eles estão à disposição, mas a gente torce para que eles estejam disponíveis para nos ajudar. O último encontro com o Cruzeiro foi há 2 semanas e acabou preocupando. Derrota por 3-0, quase 4-0 se não fosse esse gol anulado no Brasileiro. Favoritismo pro lado deles? Nós somos o Corinthians. Eu acho que nós sabemos que o campeonato brasileiro do Cruzeiro foi melhor do que o nosso. Eles oscilaram menos, mas acho que eles teve a mesma
porcentagem de vitórias na Copa do Brasil, também não tomaram gol, então acho que na Copa do Brasil nossa equipe se equivale a deles. Entrega, dedicação, vontade, isso aí não vai faltar de jeito nenhum. E porque a gente sabe que é o nosso sonho. Quando eu falo nosso, estou falando meu, do Maicon, estou falando de vocês, estou falando dos 35 milhões de torcedores que estão esperando ansiosamente por esse momento. A gente quer a Copa do Brasil. Eu acho que tem que ser essa nossa mentalidade e nós sabemos que os nossos torcedores acreditam em nós. Cicinho, se você estivesse no lugar do Dorival Júnior, como você armaria esse time do Corinthians para essa primeira partida fora de casa diante do Cruzeiro? Renata, eu cuidaria com mais atenção do sistema defensivo para parar exatamente o ataque do Cruzeiro, né? Que tem sido referência. Não adianta o Corinthians querer jogar de igual para igual, porque o time do Cruzeiro, todos nós sabemos que é melhor que o time do Corinthians, vive o melhor momento. Então, o Corinthians depende de um ou outro jogador que esteja numa noite inspirada, caso de Yuri Alberto, às vezes o Memphis, quando quer jogar o Garro com a genialidade dele. Enquanto o Cruzeiro tem um elenco forte, tem um time muito mais recheado de jogadores para desequilibrar do que o Corinthians. Então, é concentrar no sistema defensivo para tentar trazer um resultado que dê condições para reverter aqui, porque eu acredito que nesse primeiro jogo o Cruzeiro mata a partida. Ronaldão, esperar, mas sabendo que tem um ataque poderoso do outro lado, ou tentar, de repente, jogar um contra-ataque, apostar que, de repente, o sistema defensivo, como disse o Cicinho, vai estar mais equilibrado? É difícil falar do sistema defensivo do Corinthians equilibrado, sendo que esse ano todo foi uma lástima. Ainda mais com os nomes. Ainda mais dos nomes que lá estão. Mas a verdade é que a grande preocupação é você matar a jogada no ninho. Esse ninho, onde é esse ninho? Esse ninho é no meio de campo. Porque essa bola, quando chega para os alas, que eles estão no mano a mano com os defensores, eles passam o trator. Então o Corinthians não precisa ter 3 zagueiros, jogar com 3 zagueiros. Precisa sim ter um meio de campo forte para essa bola não chegar. E os alas, viu, meninos? Antecipar um pouco mais, não deixar o cara vir por dentro. Deixa o cara sempre sair por fora, porque aí o meio começa a chegar, né, Cicinho? O Cicinho, como lateral, ele sempre deixava o cara passar pelo fundo. Vai pelo fundo. Por dentro você não entra. Porque entrou por dentro já começa a complicar os zagueiros. Não é isso, Edu? Claro. Então é essa sintonia. Jogar o cara sempre pra fora e fazer a turma encostar. Agora, com três zagueiros, você vai perder muita gente no meio de campo. Então, fazer a linha ali de 4 no sistema defensivo, já tô dando a letra pra você, Explanou bem, 3-0 Cruzeiro. O quê? Eita! Então você vai ter que deixar o Garro aqui, o Yuri aqui, e o Yuri, a noite do Yuri será amanhã. Tá dito. Olha, como eu passei um perrengue aí nos últimos dias e tudo mais, uma expectativa ruim, eu reconheço o cheiro de fralda suja, tá pesado aqui. Seu irmão tá de fralda cheia até agora. Pesado aqui, mas não sei de onde vem, mas tá aqui. Aqui, por exemplo, no debate, acabaram as discórdias do Brasileirão, né? Cada um já sabe seu lugar, tá tudo certo que vem a Copa do Brasil, o Intercontinental e assim por diante. Mas que venha o debate em si. Aqui comigo, olha, um cheiro de fralda. Não é do Saci não, viu? Não, tiraram a fralda do Saci. Tiraram e agora vai pra outro personagem aqui do programa, ó. Então eu não estava tão errado. A fralda agora tá no Baby, só cabe na perna do Baby, né? Mas tá com ele agora a fralda. Tem que comprar outra, né? Aliás, GG, tamanho Ronaldo. Vem cá, eu tô olhando aqui, também tô dando uma olhada aqui, vocês estão de férias, né? Vocês estão de férias? Já você entra você também, tá de férias desde agosto, você tá de férias. É tudo de férias desde agosto. Você está já na onda da Copa do Brasil, você tem algum conselho pro Ronaldão? Tenho. Não vai, Corinthians! Isso daí esse não decepciona a gente nunca. Comigo sai de férias. Entendeu? Esse já pode gravar antes, pode fazer tudo antes, porque é taca. Cici tá de férias desde Eu agosto. imagino que ele também está do lado de Edu Dracena e contra o Ronaldo. Aqui está o muchacho, o cara que domina as coisas em BH. Everton! Tudo bem, agora a parada é outra, é Copa do Brasil, eu só tô no controle remoto, mas tenho minhas ideias por aqui, Mas viu? ele também tá no controle remoto. Tá aí, a Copa do Brasil agora completamente no radar, Sgarbi, dos jogadores do Corinthians. É a grande possibilidade do ano. Não conquistou títulos a não ser o Paulista, que foi muito bem celebrado e foi importante.
Mas o Corinthians agora imagina uma conquista que possa levá-lo diretamente para a Libertadores. A campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma vergonha, né? O Corinthians acabou atrás do Santos, inclusive, que era um time que até a última rodada ali corria risco de rebaixamento. Uma vergonha a campanha no modo geral. Fica muito claro, na minha opinião. São Paulo foi ótimo. Não, mas foi melhor. O São Paulo pode jogar uma pré-Libertadores. Nossa, foi melhor. Tá bom, não, mas foi melhor que a do Corinthians. Agora tá disputando. Ronaldo, é uma crítica. Você mesmo falou que foi uma vergonha. Tá demais. Foi uma vergonha a campanha do Corinthians no Brasileiro. Muito por conta, e até jogadores falaram, que o foco tá na Copa do Brasil há um tempo já. O foco do Inter foi ótima semifinal, também. enfim. Só que aí vamos falar assim, entre os clubes que vão disputar a Copa do Brasil, o Corinthians é o que menos me convence ali junto com o Vasco, só que o Vasco, de certo modo, na minha opinião, me convence mais do que o Corinthians, pra ser sincero. Do Inter também. Não, Ronaldo, você vai jogar contra o... Deixa eu falar, Beluga. Você vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi terceiro colocado no Brasileiro jogando bola. Você acha que o Corinthians é favorito do jogo? Para, cara, não é favorito, então tem que ver a raça. Vocês tomaram 3 na arena, se o Vasco, aí você forçou a amizade. O Vasco, pra mim, joga melhor que o Corinthians até. O Vasco meteu 5 aí. E nós metemos 3 no São Paulo. E um time que... O Vasco meteu 6 aí. O Vasco meteu 6 aí. É verdade, na minha opinião, me convence mais que o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Quem é quem? Porque o Fluminense termina o ano em alta, o próprio Cruzeiro da mesma forma, o Vasco... ruim no final, mas teve momentos em que goleou, em que foi elogiado, foi goleado, mandou jogador para a seleção brasileira, como o Paulo Henrique, teve o Ryan apontado pela seleção do campeonato como a grande revelação. Então, e aí a gente tem o Corinthians, que acabou ganhando o Paulista e depois não apareceu mais, mas com chances ainda. A campanha do Corinthians... E o Fluminense, gente, é um time que tem que olhar com cuidado. O ano do Corinthians, se você for analisar, falando de futebol, tá? De futebol, né? Que a gente analisa futebol. Tem dívida, tudo, mas tem futebol. É melhor do que o do São Paulo, do Palmeiras e do Santos. Tá aí disputando ainda. É melhor. Já foi campeão. Foi campeão. Foi campeão. Tá disputando um outro título. Nossa Senhora, é possível que eu escutei uma atrocidade dessa. O Palmeiras ganhou o título, não vale nada. É o título, inclusive, o Corinthians ganhou o título do Palmeiras. Mas é que eu acho que quem olha só pra título, que é uma coisa que é o grande objetivo, claro, é o máximo, mas quando você olha pra campanhas em cada competição, tem que também analisar com cuidado. Analisando que a campanha vale mais que o título. Analisando o que o doutor falou, eu não achei que o São Paulo foi tão mal assim, doutor. Realmente, se fizer uma boa campanha, você não precisa ser campeão. Já chegou na final da... Cicinho, mata-mata é outra história, não é? Você joga com o apoio da torcida, tem a sua chance em casa. E esse é o cenário para o Cruzeiro amanhã, jogando no Mineirão. Vem muito bem do Campeonato Brasileiro, uma campanha super elogiada, reconhecida. E de outro lado, um time que gosta da Copa do Brasil, que gosta de surpreender. O Corinthians não teve um bom Brasileirão, mas é outra história, é outra competição. Exatamente, e tem um treinador que conhece muito também essa competição, né, o Dorival. Então o Cruzeiro tem que ter atenção e eu acredito que o ponto principal do Cruzeiro é nesse primeiro jogo, além de prevalecer, né, fazer prevalecer a questão do mando de campo, é a força do time e não colocar o pé no freio. Se tiver oportunidades, é fazer gols, até porque o Corinthians aqui, com a pressão da torcida, já demonstrou que é forte também no seu estádio. Mas o Cruzeiro, assim como eu falei na primeira parte, eu acho o Cruzeiro muito favorito contra o Corinthians. Eu tenho uma notícia. Você quer saber quem é o árbitro, Rona? Eu já sei. Já sei. É Daronco. Eu já sei. Eu tô de olho. Agora vamos ver, né? A gente espera aqui, porque nesse final de Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, ninguém tá reclamando de arbitragem. Verdade, não é verdade? Todos os jogos ao mesmo tempo, quer dizer, fizeram uma lambança também, que eu vou te falar, né? Ficaram segurando o jogo aqui e tal. Mas não teve nenhum... Você tem alguma reclamação pra fazer, menina Renata? Eu não. Você tem alguma reclamação pra fazer, doutor? Não. Eu também não tenho. Eu espero que depois do jogo, falamos simplesmente do jogo. Não, mas você sempre que é o Daronco pode fazer a melhor arbitragem do mundo. Você chega aqui chorando no jogo aberto. Eu não quero ver isso mais. Eu nunca vi ele fazer a maior arbitragem do mundo. Calma, Corinthians. Calma, Corinthians. Calma. Eu tô louco pra ver essa bola. Agora para suas bandeiras aqui, você viu? 5 anos. Ele é péssimo árbitro. Eu discordo. Ele não corre, ele pica o jogo pra caramba, porque não tem condicionamento físico. Mas ele falou aqui, eu não sou árbitro de futebol. Olha o que ele falou aqui, mas ele é fortão. Igual eu grito, tá tudo certo. Só uma coisinha. Minha função aqui é narrar futebol. Só uma coisinha. Vem agora pro nosso debate. Everton, eu vou para Minas com você. Quero saber do Cruzeiro. Como o time do Leonardo Jardim está preparado para essa primeira decisão diante do Corinthians? E quem será o companheiro do Caio Jorge ali no ataque, hein? Renata, bom, em primeiro lugar, a campanha do Cruzeiro, ela foi além do projetado para a temporada. Isso é fato. Além do projetado. Era classificar para a Libertadores e tal, e avançou
na Copa do Brasil. A Sul-Americana foi um fiasco assumido, inclusive, pelas pessoas do clube. Perdeu o Campeonato Mineiro, que não muda em absolutamente nada. É que ganhar não muda nada, perder, as críticas acontecem. Naquele período foi muito criticado. Na Copa do Brasil foi avançando e é o maior campeão do Brasil. Então, logo, é impossível a gente não colocar um certo favoritismo no Cruzeiro diante dos demais adversários. Ninguém está dizendo aqui que já é campeão, porque esse tipo de soberba não parte daqui. Né? De que não, já é campeão, se é favorito, é campeão. Não, é favorito. O time é muito coeso, o time é muito ajustado, o time é muito intenso, o time marca muito, é muito bem ajustado mesmo pelo Léo Jardim. O momento do Cruzeiro não teve queda acentuada do melhor período do Cruzeiro físico e técnico e até tático da temporada para agora. Não houve uma queda, né? O foco está todo voltado para essa semifinal. E, bom, ali à frente não tem jeito, né? O Caio Jorge é a grande referência. As propostas chegando por aqui, né? Hoje um certo movimento de possibilidade de saída do Gabigol, né? O próprio dono do clube disse ontem aí em São Paulo que espera que o Léo Jardim permaneça, mas aqui ninguém garante, ele tem contrato, mas ninguém garante. Então, esses assuntos, numa véspera de decisão, podem até trazer um pouco de indisposição, mas dentro do clube não. Isso pode ser só entre torcedores. Corinthians vai enfrentar um adversário duríssimo amanhã, num Mineirão absolutamente tomado, lotado, e um time que vai marcar alto, vai marcar saída de bola, e aí só fazendo uma referência ao Thiago Valu, que é meu comentarista aqui, que destacou agora cedo. O Daronco, que vai apitar o jogo, que é um treinador que não pode ver atacante encostando em zagueiro, que já dá falta, amanhã vai ser um jogo em que o Cruzeiro vai marcar muita saída de bola do Corinthians. Só espero que amanhã ele não aplique aquilo que é uma mania na forma de apitar do Daronco, né? Que atacante encosta em zagueiro, o zagueiro cai e ele dá falta. Amanhã é um Cruzeiro muito intenso para cima do Corinthians, que conta com indisposição de parte da torcida, né? Que nem foi se despedir do time na saída para Belo Horizonte. O Everton está analisando bem de perto esse Cruzeiro, assim como o Edu Dracena, que está de olho nesse time. O Cruzeiro praticamente formado, essa dúvida no ataque, e apenas isso, Edu, porque de resto deve ser o time que conhecemos bem. Deve ser. Até agora os seus times não ganham nada. Pequenos ajustes ali, com certeza o Léo Jardim vai estar falando nesse jogo, até porque a gente sabe a maneira como o Cruzeiro gosta de jogar, principalmente no Mineirão. O Everton falou muito bem ali, ele vai querer marcar pressão. Você pode ver o jogo contra Flamengo e Palmeiras, eles fizeram gol cedo. Então eles vão tentar fazer isso também com o Corinthians, até para marcar pressão e não deixar o Corinthians gostar do jogo. Então eu entendo assim, o Cruzeiro é um time muito bem armado, muito bem equilibrado e tendo o meio de campo muito forte, né, com os Lucas, né, e com o Christian também fazendo aquele falso 8, que está no ataque, está na defesa. Então acho que o Matheus Pereira ali jogando no meio de campo, Caio Jorge se movimentando, fazendo aquelas diagonais. Então acho que vai ser muito importante e eu acredito muito que o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, vai passar pelo Corinthians. Chico, temos dois articuladores de qualidade diferenciados, Garro e também o Matheus Pereira. Quem estiver numa noite mais inspirada deve levar vantagem. A minha dúvida é a minutagem que o Dorival vai dar para o Garro e para o Yuri. Porque eles voltaram a treinar com bola na segunda-feira. E a minha dúvida também é que o Corinthians vai entrar em campo, né? Porque há 2 meses largou a temporada, o Hugo e o Maicon ontem revelaram isso. A gente não deveria, mas a gente encara jogo de Copa diferente. Só que o problema é que 2 meses classificou para a semifinal. O Mano largou o Grêmio também. A gente está falando do Corinthians agora. E a questão é essa também, Renata. Eu acho que amanhã, mesmo que o Ronaldo não queira, não é 3 zagueiros, é linha de 7. Sabe linha de 7? Que o 3 zagueiros, o Mano usa muito isso. 3 goleiros, 2 laterais, Maicon e Ranieri à frente da defesa. E acho até que o Guinegão, é jogo pra Guinegão, tá? 3 goleiros. Porque o Yuri também tá voltando. Começa com o Guinegão pra dar espetada, chama força lá na frente. Porque amanhã é sobreviver. Sobreviver pra decidir na volta. O Cruzeiro é favorito. O Corinthians tem que entender isso. Aprendi com o Marco Aurélio Cunha que o que é produzido num jogo não se leva para o outro, não é mesmo? Exatamente. Mas eu confesso que eu fiquei bem impactada com a atuação do Cruzeiro diante do Corinthians, do Brasileirão, agora há pouco tempo, não é? Que era para ter sido um 5 e acabou ficando 3, né? Mas enfim, um Cruzeiro que foi muito
para cima do Corinthians, com ímpeto, querendo ser dominante. Só que se o Corinthians largou, talvez essa seja a explicação também. Renata, esse jogo, ou o Cruzeiro mata a parada no Mineirão, já sai classificado do Mineirão, que se deixar vida para o Corinthians na arena, o Corinthians passa o Cruzeiro. Então o Corinthians tem que trabalhar por um empate, 1-0, e aí a arena derrotaria o Cruzeiro, não o time do Corinthians. Então não precisa jogar, os jogadores... Tô falando pra você vai ver. Não, sabe de nada, sabe de nada. Que passa, se o Cruzeiro não faz 3-0 lá, corre o risco de perder a classificação aqui na arena. Tá lá e tá cá. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. E o que vocês acharam? Vocês concordam com o Edu Dracena, que disse que o Cruzeiro passa facilmente do Corinthians, porque o Cruzeiro tem muito mais time, tem mais bola, tem mais futebol? Ou vocês concordam com o doutor, que o Cruzeiro tem que garantir o resultado em casa, porque se deixar para o segundo jogo, vai ser difícil passar do Corinthians? Olha, na minha opinião, o Cruzeiro tem sim que aproveitar essa vantagem, que vai ter a torcida lotando o Mineirão e empurrando o Cruzeiro para cima. O Cruzeiro tem que aproveitar essa vantagem que tá jogando em casa e tentar sim garantir o resultado. Abrir o placar, não tirar o pé mesmo. Se tiver oportunidade de fazer 2, 3, 4 gols, que seria o sonho de todo cruzeirense, né? Que vá pra cima, que jogue com raça e que busque esse resultado pra nós, pra torcida. A torcida merece muito mais um título da Copa do Brasil. Agora me diz aí a sua opinião, o que você acha? O Cruzeiro deve ir pra cima mesmo, garantir esse resultado em casa? O Cruzeiro passa facilmente ou não do Corinthians? Que eu vou estar lendo tudo e te respondendo também, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.